Que eu faria se eu fosse advogado do Breno, rapaz que matou duas meninas amigas inseparáveis em São Caetano, matou atropeladas essas duas meninas. Bom, antes de eu falar o que eu faria se eu fosse advogado dele, primeiro vamos lembrar do caso. Então, essas duas garotas, jovens garotas, estavam atravessando na faixa de pedestres numa rua bastante movimentada de São Caetano. Pelas informações da mãe de uma dessas meninas, elas estavam comemorando porque as duas que eram inseparáveis desde a época da escola haviam sido chamadas para o emprego e infelizmente tiveram as vidas ceifadas por uma tragédia. Isso, independentemente de quem é a culpa, é uma grande tragédia e eu não consigo imaginar a dor da família dessas jovens. Agora, antes ainda de falar o que eu faria, vamos lembrar que a justiça converteu a prisão em flagrante do Breno em prisão preventiva. Então, hoje, ele se encontra preso. Agora, se eu fosse advogado da família das vítimas, eu ia bater muito forte na questão do dolo eventual. Eu faria todos os esforços necessários para que ele fosse denunciado por homicídio doloso pelo dolo eventual. E o dolo eventual, para quem não sabe, é justamente o dane-se. Então o indivíduo pensa: vou correr em alta velocidade acima da velocidade da via e se eu atropelar alguém e matar, dane-se. Então, esse é o dolo eventual que faz com que a pessoa responda por homicídio aqui, um duplo homicídio pelo dolo eventual, devendo então ser julgado no tribunal do júri. Se eu fosse advogado da família dessas jovens, eu bateria muito forte nessa questão do dolo eventual para que esse sujeito fosse julgado pelo tribunal do júri a uma pena alta. Aliás, uma pena bem alta. São duas vidas que foram destruídas, mais do que duas vidas. A vida dessas moças e da família delas. O que eu bateria aqui na velocidade? Eu acabei de assistir um vídeo de um perito no SBT, não é a perícia oficial ainda, então a perícia oficial vai poder mostrar para a gente esse panorama, mas o perito do SBT, um perito que foi chamado para analisar as imagens, ele atesta que o Breno estava a uma velocidade muito superior ao da via, que é de 60 quilômetros por hora. Sinceramente, analisando as imagens, eu com certeza acredito que ele estava em uma velocidade muito superior ao da via. E mesmo que as meninas tenham atravessado, entre aspas, num farol verde para os carros, vermelho para elas, a alta velocidade aqui seria um fator que poderia ser considerado para a gente levar aqui o caso para um dolo eventual. Então, para que ele respondesse pelo homicídio doloso. Tá legal? Agora, além disso, além da velocidade que vai ser atestada por um sistema de perícia oficial realmente, nós temos um outro ponto aqui que foi noticiado na imprensa. Não chequei, não tem nem como checar se é verdade ou não, mas está sendo noticiado pela imprensa que o Breno tem mais de 70 pontos na carteira. Então veja, ele aparentemente é um sujeito que dirige de forma perigosa. Eu não sei qual é a natureza dessas infrações, evidentemente, que podem ser infrações relacionadas a uma questão de rodízio, de parar o carro em local proibido, mas também pediria a análise desses documentos para demonstrar que o Breno tem uma conduta irresponsável ao conduzir o veículo. E vamos concordar, o carro é uma arma. O carro é uma arma e eu vivo dizendo isso para os meus filhos. Carro é arma. Ou você tem responsabilidade ou você não dirige. Vai de Uber, vai de trem, vai de metrô, vai de ônibus, mas carro não. Agora,
Eu acredito aqui como advogado, né, se eu fosse aqui nessa nossa simulação, nessa nossa hipótese, advogado das vítimas, eu teria uma grande probabilidade de levar esse caso ao tribunal do júri, com penas altas. Agora, no caso de eu ser advogado do Breno, eu teria um trabalho gigantesco aqui para quebrar esses argumentos. Mas o principal fator que depõe a favor do Breno é o fato dele ter parado e, entre aspas, prestado socorro e demonstrado que não estava embriagado. Me parece que foi feito o exame no local e deu negativo. Então, isso é um ponto que conta a favor dele. Evidentemente que não vai ter como ele escapar de uma alegação de homicídio. Agora, esse homicídio pode ser um doloso, penas altas, ou um tipo de homicídio muito pequeno, previsto lá no Código de Trânsito, nem é previsto no Código Penal, que é homicídio culposo na condução de veículo automotor, cujas penas são aí, se não me engano, de até 3 anos. Preciso até confirmar lá no código, mas penas razoavelmente baixas. É claro que, nesse sentido, o advogado dele deve demonstrar aí o que nós chamamos de culpa consciente. Então, ele realmente estava em alta velocidade, realmente ele matou as meninas, mas, porém, contudo, entretanto, ele acreditava no seu íntimo que poderia dirigir dessa forma sem causar a morte de alguém. Então ele causa por imprudência, negligência ou imperícia. Aqui no caso, uma imprudência mesmo de dirigir o carro em alta velocidade, levando o caso então para um homicídio culposo na condução de veículo, que tem uma pena gigantemente menor do que a pena do crime de homicídio doloso. Tem a questão do farol, do semáforo. Então, isso a perícia vai poder determinar. Se o semáforo estava verde, mais um ponto para ele. Veja, quando eu digo um ponto, e aqui a gente tem que ter bastante responsabilidade, eu não estou eximindo ele de culpa. É um ponto que livra ele de uma acusação de dolo eventual. Mas aqui me parece muito impossível ele não responder por homicídio culposo. Pelo menos. Pelo menos. Particularmente, agora saindo aqui do papel de advogado da vítima, das vítimas, e advogado do Breno, me parece que tudo está encaminhado para uma denúncia por homicídio doloso, duplo homicídio doloso pelo dolo eventual. E os motivos eu já elenquei todos eles aqui para vocês, vocês já estão mais do que cansados de saber. Agora me diga você, analisando todos esses fatos que eu estou te trazendo, você entende que é homicídio doloso, pena alta, tribunal do júri, ou homicídio culposo, pena baixa, aí sem precisar se submeter ao tribunal do júri. A minha opinião já dei. Homicídio doloso pelo dolo eventual, mas tem um caminho aí para ele se livrar. Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, isso é importante para mostrar para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo, que você não quer mais ver dancinha, que você quer ver conteúdo sério aqui no YouTube. Então curte aqui o vídeo, segue o nosso canal e te convido também a me seguir lá no Instagram e no TikTok, no @PaivaDoutor. Posso contar com você lá? Se você chegar até meu Instagram ou meu TikTok pelo YouTube, me manda um direct. Paiva, vim pelo YouTube. Para eu saber quem que tá vindo pelo YouTube e quem já tá lá nativamente, digamos assim. Tá legal? Te vejo no próximo vídeo. Guardo o seu comentário. Um beijo, abraço, até mais. Tchau.